Hey, vamos nessa, mais um encontro especial aqui, mais uma aula. E a ideia é a seguinte, vamos nessa, né? Se você está aqui, é porque você está realmente conectada e com intenção de dar um salto na tua vida, de perceber um pouco mais sobre como funciona essa existência, para que a gente possa emanar, se expressar cada vez melhor, criar clareza no nosso dia a dia e principalmente gerar esse processo de sincronicidade para que tudo que a gente estiver pensando a gente consiga gerar, primeiro, coerência com toda a existência e esse caminho que a gente pode trazer realmente um plano muito especial para esse planeta maravilhoso aqui, esse planeta Terra, tá bom? Eu sou Douglas Grimaldi e essa é a aula número 3. E ontem, só para a gente recapitular, importante saber que você fez a tarefa, muita gente aí respondeu, dando feedback e gostei. E percebi através desses feedbacks que existem algumas travas, né, no nosso processo de observação da nossa vida, dos nossos processos e da busca da intimidade pelo que a gente quer manifestar, pelos nossos objetivos. Então, lembrando um pouco do que a gente falou ontem, nós falamos sobre traçar uma rota, né? É importante a gente traçar essa rota para que a gente tenha, né, que a gente consiga mensurar o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. Falamos sobre a percepção, né, que a percepção é a consciência do ambiente através de sensações físicas. Então isso é muito, nós vamos usar muito isso durante todo esse processo de 21 dias, né? Porque a percepção nós vamos trazer essa sabedoria do que é a percepção para vários pontos aqui muito importantes. A gente vai perceber que muita coisa que acontece na nossa vida é uma percepção sem consciência. Então a gente percebe o ambiente, como a gente não traz presença para aquele momento, essa percepção ela ocorre no meio automático, né? De uma maneira default, então de uma maneira reativa. Então a gente cria a percepção, entende a percepção e se alinha, cria intimidade com esse processo de percepção. Então, quando acontece algo na nossa vida, a gente passa a ser um observador daquilo que acontece e aí a gente toma uma decisão ou um aprofundamento sobre aquilo de um outro ponto de vista, né? Não simplesmente estando naquele processo sem ter a percepção correta, reagindo de qualquer forma, tá? Então, lembrando mais uma vez, nós ainda estamos gerando contexto geral disso e hoje vai ser uma aula muito especial. Na meditação aqui, eu tinha criado essa aula ontem e na meditação me veio muita coisa e eu decidi mudar tudo. E a aula que era para ser uma aula curtinha, provavelmente vai ser uma aula um pouco mais longa também, porque veio uma chuva de downloads de coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ontem eu tive um Zoom, uma reunião com o Nassim Haramein do Resonance Science, né, na Califórnia. E o Nassim Haramein, ele é um dos maiores físicos da humanidade, está desenvolvendo um trabalho incrível de física, ciência aplicada com a espiritualidade, e ele é muito interessante porque eu vou voltar a falar inclusive disso aqui, porque o Zoom que ele teve ontem foi uma declaração, né, muito especial sobre o Instituto, né, Resonance Science, sobre esse momento que nós estamos passando e sobre realmente essa transição que nós estamos nessa humanidade para que a gente realmente se transforme numa estrutura muito poderosa como humanidade, para que a gente perceba esse campo que a gente está criando, um campo eletromagnético, um campo magnético também, de conexão entre seres, para a gente trazer aqui para o nosso planeta muito mais clareza, muito mais cuidando muito mais dessa percepção para que a gente se fortaleça, né? Então vocês vão aqui ver alguns itens de primeira linha, em primeira mão, né, de acordo com o que foi passado ontem nessa reunião, e eu vou trazer isso aqui para a gente também, tá? Então, lembramos, nós estamos num processo ainda de alinhamento de conhecimento de todos que estão participando aqui da mentoria, e esse processo, então,
tende a ter mais aulas, né? Tende a ter um conhecimento, um aprofundamento nesse aspecto. E eu queria pôr o primeiro tema aqui, o primeiro item que eu separei aqui, que é um dia por vez, 1% todo dia. Então, a gente trazer esse conhecimento, e eu queria inclusive falar isso para vocês, porque algumas pessoas me trouxeram, né, como feedback, que a linguagem está um pouco complexa, está difícil. Ontem eu assisti a aula e tive dificuldades. Gente, não se preocupem com isso, tá? Nós estamos aqui exatamente para gerar clareza nesses espaços todos. Então eu estou trazendo para vocês informações que de primeira talvez pode parecer algo difícil, mas nós vamos criar intimidade com esse campo, com essas informações. E a partir do momento que a gente cria essa intimidade, isso se torna algo que está dentro do nosso hábito, está dentro da nossa concepção, da nossa percepção. Porque eu não estou falando nada que você já não saiba. É importante a gente descobrir isso. Porque às vezes está ali, sabe, quando a tua casa está, sei lá, às vezes de pernas pro ar, e você lembra que você precisa de alguma coisa e aí é uma coisa específica, você tem 5 minutos para encontrar aquele negócio, o objeto que está na tua casa. Você sabe que está na sua casa, você só não sabe onde. Então você começa a procurar. O formato que você procura esse objeto na tua casa qual foi a última vez que eu lembro onde ele estava? Então você vai trazer a tua memória, você vai criar um espaço, você vai criar um campo de percepção onde você vai ligar, você vai pegar no espaço-tempo uma memória, que foi a última memória que você teve acesso àquele objeto. E aí você vai começar a procurar onde ele pode estar. Demora para achar? Demora. Então, mais ou menos isso aqui que a gente está falando. Esse trabalho é um trabalho que você sabe do que eu estou falando, e muitas vezes isso está escondido, talvez nessa vida você ainda não teve contato e acesso a essa informação, mas você certamente vai se conectar com isso, tá? Então, um dia por vez, 1% todo dia, essa é a ideia do nosso trabalho, é que a gente expanda, que a gente crie consciência 1%. Não é para de uma hora para outra 50% de consciência, então eu tenho que em um dia entender todo esse material, todo esse conteúdo. Não, fiquem tranquilos, nós temos 21 dias para criar esse contexto. Eu quero lembrar vocês que nós ainda não entramos na meditação, porque quando entrar na meditação, esse conhecimento vai ser exponencial, porque eu vou ativar em você esse processo de, através da meditação, você começar a perceber o teu campo expandir para que você possa absorver essas informações de uma maneira mais poderosa. E olha, eu vou falar uma coisa muito importante, que é a autossabotagem que existe nesse processo. Quando a gente está num caminho que é para libertar, que é para destravar, que é para ativar esse campo, o nosso ego cria já processo de autossabotagem, sabe? Tipo, putz, hoje eu não consegui parar minha vida para ouvir essa aula. Hoje eu não consegui entender, então não quero mais. Então, gente, vai acontecer de agora em diante esse processo diário. Como eu falei para vocês, sai desse lugar, observa isso que está acontecendo e perceba se isso, né? Mas eu não... Gente, acorda uma hora mais cedo. Cria um hábito de prioridade de você com você mesmo, sabe? A tua evolução é uma prioridade para esse planeta, é uma prioridade para a humanidade. Então, é muito importante que você crie. E eu vou falar uma coisa, existe sabotagem comigo também, né? Quanto mais a gente expande, maior o campo de responsabilidade em relação ao nosso conhecimento, tá? Então, lembrando mais uma vez, o conhecimento é uma coisa, a sabedoria é outra. A sabedoria é você pôr em prática o conhecimento. De nada adianta eu ter 1 bilhão de conhecimento e não botar em prática no meu dia. Então, o que eu estou trazendo aqui é que a gente precisa observar esses processos de autossabotagem, sair desse estado, observar e entender o que está acontecendo. Putz, cara, eu não ter tempo para assistir essa aula, para comentar lá, esse é um processo de autossabotagem. Por quê? Porque eu não quero crescer, porque eu não quero sair da minha zona de conforto. E muitas vezes a nossa própria zona de conforto, ela é uma zona de conforto que não é tão confortável assim. Mas como a gente sabe lidar
com esse processo da zona de conforto, né? A gente tem resiliência. Muitas vezes a gente toma muita porrada e fica tomando porrada e não sai desse processo exatamente porque isso é algo que a gente aprendeu a lidar, né? Então, fiquem atentos a isso, tá bom? É porque muitas vezes a gente não quer sair ali daquela zona e a gente acaba aceitando a não evolução por ter uma noção de como lidar com aquela situação, aqueles problemas que a gente tem vivido, tá bom? Então, vamos lá. O próximo tema é o propósito. Muita gente fala de propósito, é muito alinhado, né? A questão de coaching, etc. O propósito, gente, não é um objetivo, não é um rumo você ter um propósito. Um propósito, né? Então, na verdade, o propósito é um rumo, né? A gente traça um rumo. O meu propósito é aquele. Por isso que eu estou trazendo para vocês a tarefa de ontem, que era você desenvolver ali 5 coisas que fazem teu coração vibrar, para que a gente crie um propósito dentro dentro do que o coração vibra. E eu percebi muito que as pessoas são ainda não tem claro o que faz o coração vibrar, né? Eu percebi isso muito sério e a gente vai precisar voltar nessa tarefa, nessa lição, para que a gente possa realmente ter muita clareza em relação ao que faz o coração vibrar, tá bom? Então, o propósito, que é mais ou menos isso, que é essas questões, né, da gente encontrar o que o coração vibra. Então, ele não é um destino, ele é um rumo, tá bom? E criando esse rumo, a gente cria mapas através desse rumo. Só que muitas vezes esse mapa ele precisa ser alterado, porque nenhum plano resiste ao campo de batalha. Então, o que acontece é o seguinte, o propósito, a gente cria o propósito, a gente cria mapas, desenvolve estratégias, cria processos, só que assim, muitas vezes acontece alguma coisa e a gente precisa mudar esse jogo, mudar esse planejamento, ok? Então, importante quando a gente tem um propósito travado, a gente sabe que a mudança do plano, ela pode acontecer, mas se o propósito está firme, você vai criar um plano para seguir aquela rota, aquele propósito que a gente mirou. Então a gente sabe que a mira precisa talvez fazer uma volta, talvez dar uma volta de 1 mês, 6 meses, mas a gente continua com a nossa ideia ali firme, ok? Uma outra coisa que eu queria falar também é que a vida, como a gente vive hoje em dia, ela é uma escada. E essa escada da vida, a nossa ideia de escada é que essa escada não tenha o último degrau, né? Então, mais uma vez, como o propósito é rumo e não destino, a gente não pode nunca imaginar que a gente chegou no último degrau da vida, porque isso não existe, ok? Sempre quando a gente chega num processo de consciência plena, sempre vai existir um degrau acima. Então, fica ligado nisso. Meu lifestyle cura os outros. Então, outro tema aqui que eu quero abrir, que o meu lifestyle é meu estilo de vida, é minha estrutura, é como eu sou, como eu me expresso, quem eu sou de verdade. Então, meu lifestyle cura os outros. Quando eu aciono a minha identidade, quando eu estou dentro do meu propósito, quando eu estou seguindo firme, pisando firme, as pessoas que estão ao teu redor vão olhar para você e falar assim, cara, esse cara tem alguma coisa diferente. E quando a gente acessa esse propósito, né, e a gente está vivenciando esse lifestyle, é automático. Então, muitas vezes a gente quer curar os outros, a gente quer cuidar dos outros, a gente quer influenciar os outros e a gente não observa o nosso próprio lifestyle. Então, não é uma palavra, não é uma condução, uma lição, sabe, um aconselhamento que vai curar o outro. O que vai curar o outro é você estar vibrando na tua essência máxima, tua centelha divina bombando e fazendo aí com que você se expresse da melhor forma possível. Porque quem está nesse espaço que eu vou falar mais pra frente, não tem como você não incentivar e não influenciar as pessoas que estão ao teu redor, tá bom? Então, gente, é o seguinte, eu separei aqui, a próxima aula eu quero falar sobre comunicação, linguagem, decreto,
tá? Então, a partir do momento que a gente entende a linguagem, entende a comunicação e como eu expresso as minhas percepções, eu crio uma linguagem. Lembra? O estado que antecede a forma. Então, quando a gente cuida desse estado, que é quando eu estou vibrando no meu lifestyle, e nós vamos entender passo a passo para chegar nessa expressão máxima. Então, quando eu crio o meu lifestyle, eu vibro num estado de mais coerência com a minha própria estrutura, com a minha vida e com o meu objetivo, com o meu rumo. E quando esse lifestyle ele já é um hábito, eu sou, né? É o que eu sou. Nós giramos uma atenção a essa comunicação que sai desse estado pleno e absoluto. Existe um pensamento que nasce nesse estado, que ele é forte, firme. E quando a gente aprende a linguagem, né, a linguagem do eu sou, a linguagem de chamar para que o universo se manifeste através da nossa palavra, a gente vai dar um passo muito grandioso aí para a nossa vida, em destino, em rumo ao nosso propósito. E aí, com isso, o nosso lifestyle brota de uma maneira natural dentro da gente, tá bom? Gente, a aula era muito maior que isso, mas já deu 16 minutos, eu vou ter que encerrar por aqui, senão fica muito longo. E provavelmente aí, essa aula não é uma aula que tenha tarefas, é uma aula de percepção. A tarefa que eu quero colocar para vocês é de olhar novamente o que o coração vibra. Eu senti que a galera teve um pouco de dificuldade nesse processo, então olha de novo, dá uma reavaliada, né, no que faz o teu coração vibrar e como seria o teu lifestyle, como que seria aí esse processo todo para que a gente possa realmente dar passos firmes. Fiquem tranquilos, 1% nessa aula, só isso que eu te peço para você ter uma tranquilidade, que tudo isso que a gente vem falando, nós vamos criar o processo a partir do momento que entrarmos na meditação, tá bom? Então, é isso aí. Fica aqui a aula de hoje, um beijo no coração, vamos nessa e tamo junto!